Paz e graça, povo de Deus, muito prazer. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero fazer um convite muito especial para você, tá bom? Para que você se inscreva neste canal, pois todos os dias, através dele, nós temos o nosso devocional. E através desses devocionais, estamos juntos, meditando e examinando as Escrituras, a Palavra de Deus. Para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Então já curte, comenta e principalmente compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também recebam a palavra de Deus. Deus abençoe, paz e graça em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor os abençoe abundantemente. Sou o pastor Josian e faço parte da Igreja Batista Shema. Você está em nosso devocional Jesus, o Salvador, baseado na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Já fazem alguns dias que estamos meditando. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração. Se você já nos tem acompanhado durante estes dias, que você permaneça diariamente. E você que está começando hoje, continue, porque eu tenho certeza que no decorrer desses dias, durante todas essas mensagens, Deus vai falar ao seu coração e edificar a nossa fé. Hoje nós vamos ler o versículo de número 7. E esse versículo é muito importante para a nossa vida cristã. O cristão precisa seguir as orientações da palavra, pois são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Buscamos a luz, que isso fique claro, e não as trevas. Então, depois dessa introdução, leia comigo o versículo 7. Mas, se vivemos ou se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem uma resposta à mensagem, à palavra, e duas consequências quando a minha resposta à palavra é positiva. Hoje, nós vamos enfatizar ou estudar exclusivamente a primeira parte do versículo, que trata sobre a nossa resposta à palavra, que é exatamente se vivemos na luz como Deus na luz está, ou se andarmos na luz como Deus está na luz. A exigência para a comunhão é deixar a luz revelar o certo e o errado, e então viver sob a direção, sobre a sua direção continuamente. A luz é a palavra de Deus. O salmista já declarou isso. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus é a luz. E quando essa luz, essa palavra, nos é revelada, nos é ministrada aos nossos corações, e deixando aqui bem claro que revelação é tudo aquilo que já está escrito na palavra, não há mais nada para ser revelado, tudo já foi revelado através das Escrituras. Então, cuidado com essas falsas revelações, o cara que revela CPF, o cara que revela a sua vida, revela passado, cuidado. Não podemos nos esquecer que os demônios também usavam as pessoas para trazerem adivinhações, para trazerem o passado, e até hoje isso acontece, tá bom? Então tenham cuidado. Por isso que o foco do cristão é o Evangelho, é a palavra de Deus. Por isso que toda a revelação já foi deixada na palavra de Deus, para que a gente não fosse enganado ou levado por falsas revelações ou outras revelações que nos tiram da verdadeira luz, da verdadeira direção, da verdadeira palavra.
O cristão jamais se transformará em luz até que o seu corpo seja mudado, mas ele deve andar em resposta à luz enquanto está aqui na terra. Como assim? Eu e você temos um corpo que não é glorificado, que não é perfeito, porém devemos viver constantemente dando resposta positiva à luz, à palavra, ao evangelho do Senhor, a palavra de Deus. Estamos aqui nessa terra, mas nessa terra nós temos a total capacidade nos dada através de Jesus, da sua graça e da sua misericórdia, nos direcionando através do evangelho, da palavra, de verdadeiramente andarmos na luz, de andarmos de forma agradável a Deus. Não que sejamos perfeitos, mas buscamos diariamente andar na luz, andar na palavra, corrigir as nossas falhas, corrigir os nossos erros, mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser. E Deus tem mudado os nossos corações, Deus tem mudado o nosso proceder, porque a nossa busca é pela luz. Nós buscamos andar na luz, nós buscamos viver na luz, na palavra, no evangelho. Volto a enfatizar: cuidado com falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinos, falsas igrejas. Eles usam até a Bíblia, eles falam até do nome de Cristo, do nome de Deus. Eles até leem um versículo, mas distorcem tudo, alteram tudo, adulteram tudo, tiram o texto do seu contexto, tiram o texto da sua real história e da sua real aplicação bíblica e começam a criar pensamentos próprios, ideias próprias, doutrinas próprias, uma teologia própria que foge da tradição cristã. Então, cuidado, meu amado, cuidado, minha irmã. Dentro disso, eu quero trazer 3 pontos, 3 direcionamentos para a gente finalizar esse nosso devocional de hoje. Os 3 pontos são: a palavra é a luz. Segundo ponto, ouvintes ou leitores da palavra. E por último, praticantes da palavra ou andando na luz. Primeiro ponto, a palavra é a luz. As escrituras têm a capacidade de nos mostrar, ou seja, elas revelam a vontade de Deus, nos ensinando o que é certo e errado. Ela tem o direcionamento correto para todo o meio em que vivemos e toda a esfera da sociedade, desde o empregado ao patrão, do solteiro ao casado já há anos, para a esposa e para o marido, para os pais e para o filho, para os ricos e para os pobres, para os governantes e para os governados. A palavra de Deus tem direcionamento para todas as esferas da sociedade. Então precisamos buscar a palavra, precisamos aprender a palavra, precisamos entender que é ela que nos dá o direcionamento, ela que verdadeiramente é a revelação de Deus para nós, a palavra de Deus. Não estes homens que declaram: o Senhor está dizendo, o Senhor está me mostrando, o Senhor está me falando, e não usam embasamento bíblico nenhum. Não se engane, muitos têm enganado até mesmo os escolhidos. Então vigiem, cuidado. Tudo que é dito, tudo que é falado tem que passar pelo crivo do evangelho, pela peneira do evangelho. Então precisamos conhecer o evangelho. Aí entra o segundo ponto: ouvintes ou leitores da palavra. É completamente contraditório um cristão não ter prazer em ler, examinar e meditar nas escrituras. Isso mostra que seu viver está nas trevas ou caminhando rumo às trevas. Você tem que conhecer, meu irmão. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que buscar o conhecimento. Não faltam meios. Existem pastores que são ótimos
doutores no ensino do Evangelho. Eu gosto de sempre citar alguns, mas hoje eu quero te dar uma dica para que você ouça um pastor, um reverendo que é muito bíblico. Escute as mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Vai lhe ajudar muito a você conhecer também este puro evangelho. Então, tenha prazer em ler, sabe? Ter o hábito da leitura, tenha prazer em examinar, entender mais da história e do contexto, tenha prazer em meditar, aplicar isso, pensar sobre em relação à sua vida. E por último, praticantes da palavra. Nossa resposta ao evangelho deve ser a obediência. Não podemos viver como rebeldes, mas sim buscar diariamente viver de forma que andemos na luz, praticando a palavra. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes do evangelho, porque aqueles que somente ouvem e não praticam, enganam-se a si mesmos com falsos discursos. E para concluir, por onde andamos, diz exatamente para onde queremos ir, para a luz ou para as trevas. Por onde você tem andado, na luz ou nas trevas? Se você tem andado na luz, seu destino é a luz. Se você tem andado nas trevas, o destino é as trevas. Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações, nos dá direcionamento, entendimento e discernimento, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Ah